Com a palavra, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Muito obrigado. Deixaram claro que eu tenho que falar pouco, normalmente eu falo muito. Então, gostaria de agradecer o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o excelentíssimo senhor vice-presidente general Milton Mourão, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, meu chefe, ministro da Economia, Paulo Guedes, meu amigo, presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, meu muito importante, presidente do BNDES, Joaquim Levy, um grande amigo, presidente indicado do Banco Central, Roberto Campos, todos os meus amigos da equipe econômica e do Ministério da Economia aqui presentes, senhores representantes das Forças Armadas, cumprimentar presidentes executivos de instituições financeiras e empresas estatais aqui presentes, representantes de entidades da sociedade civil organizada, certamente aos meus amigos de onde eu trabalhei, antes de vir para a Caixa, um carinhoso agradecimento, vice-presidentes, diretores e todos os meus colegas da Caixa Econômica Federal, de quem eu tenho um orgulho imenso de começar a fazer parte, presidentes e executivos de todo o conglomerado da Caixa. Gostaria muito de agradecer, por fim, minha esposa, meu filho, João e Maria. Na verdade, vou falar pouco. O primeiro ponto é o seguinte: a Caixa Econômica Federal ela é uma nação. A Caixa Econômica tem 93 milhões de clientes. Se fosse um país, seria o 15º país no mundo, na frente do Vietnã. Ela é maior do que a Colômbia e a Argentina juntos, ou seja, seria maior do que o segundo e terceiro países maiores da América do Sul. É o maior banco do Brasil, é o maior banco da América do Sul, é o maior banco da América Latina, é o maior banco do Hemisfério Sul, é o 5º maior banco do mundo. Só 3 bancos chineses e 1 banco indiano têm mais clientes do que a Caixa Econômica. Então, primeiro ponto, eu tenho um orgulho imenso de ter sido indicado pelo ministro e referendado pelo presidente. Farei certamente algo que dê orgulho aos meus amigos da Caixa Econômica Federal. Vou falar muito pouco. Tem 3 determinações do presidente da República e do ministro, meu chefe, que eu vou certamente ter como objetivo. A gente não pode errar, mais Brasil e menos Brasília, e um legado. Em relação a não poder errar, a gente já começa por um ponto muito importante. A Caixa tem 40 bilhões de reais de dívida sem prazo. Essa dívida tem um termo técnico de instrumento híbrido de capital e dívida, e que nenhum banco privado pode ter. Ora, se a Caixa teve e outros bancos estatais tiveram, por que os bancos privados não podem ter? Se eles não podem ter, a gente tem que pagar. Tem 4 anos para pagar, e nós faremos isso via venda de participações em empresas controladas, seguros, cartões, assets e loterias, que já começa agora, pelo menos 2 nesse ano, que, inclusive, gostaria muito da participação dos funcionários, que é fundamental, e faremos certamente operações com êxito muito grande. Além disso, algo fundamental é a gente discutir mais profundamente a parte imobiliária, que é o coração da Caixa, e hoje em dia, com 500 bilhões de reais, falta funding. O que a gente vai fazer? Via mercado de capitais, nós vamos vender de 50 a 100 bilhões de reais para exatamente poder a Caixa continuar ofertando esse crédito. Na história se vendeu 10 bilhões, a gente quer fazer de 5 a 10 vezes mais do que já foi feito em toda a história do Brasil, nós faremos. Acho que tem, com a utilização e com o foco dos funcionários da Caixa, certamente. Em relação a mais Brasília e menos Brasil, tem um desafio. Nos próximos 27, 30 semanas, nós estaremos, sábado e domingo, em cada um dos estados do Brasil. O primeiro estado vai ser Roraima, o segundo estado vai ser o Amazonas, onde o nosso objetivo é ouvir das pessoas, e no caso vão os meus assessores e eu, nenhum vice-presidente, nenhum diretor, nenhum gerente, nenhum superintendente, dos quais eu valoro muito, mas eu quero ouvir das pessoas aquilo que elas pensam da Caixa e falar o plano. E no sábado a gente vai falar com os clientes e no domingo nós vamos em comunidades carentes. Por quê? Uma determinação do presidente e do ministro é que a gente vai revisar
toda a política de publicidade, patrocínio, e certamente, ao invés do foco atual, nosso foco são nas comunidades carentes, nas comunidades caixa, onde a gente tem um impacto muito relevante com o uso mínimo. Um exemplo, existem 2 barcos caixa que levam em comunidades carentes na região amazônica, em locais que não tem água, luz, esgoto, onde as pessoas morrem de fome, e vocês só têm a visão da caixa. É o lugar de cidadania. A pergunta que eu faço, eu quero ver qual é o custo, mas se só existem 2, por que não ter 3 ou 4? Isso é a caixa, esse é o objetivo que nós teremos, e certamente os fins de semana estão aí para isso. E o último ponto, uma questão de legado. Como é que a gente pode pensar muito além desses 4 anos? Eu gostaria de sair, que meus filhos tivessem daqui a 10, 15 anos, um orgulho do pai, de algo que ajudou a transformar o país. Eu não me conformo em ter pessoas tomando dinheiro a 15%, 20%, 22% ao mês. Tenho certeza que ninguém se conforma. O Brasil pode ser um diferencial em microcrédito. Já existe uma excelente operação no Banco do Nordeste, operação chamada Crédito Amigo e Agroamigo, com 4,5 milhões, a maior operação da América Latina, feita por um banco regional, por funcionários públicos, que merecem todo o respeito. Isso é outra coisa que nós vamos utilizar. A Caixa não vai fazer sozinha. Vamos fazer via o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil do meu amigo Rubem, e o nosso objetivo são 30 milhões de clientes, pessoas que nem nós, para em 10 anos o Brasil ser um dos 3 países. Hoje o segundo país é Bangladesh, com 28 milhões, a Índia tem 40 milhões, e isso seria transformacional. Microcrédito, pessoas que hoje tomam dinheiro a 22% ao mês, 22% ao mês, são tickets de R$200. Nós possamos devolver a cidadania a essas pessoas e ter, isso realmente vai me emocionar. Se eu conseguir, daqui a 10 anos, 20 anos, olhar e ver que parte do que eu estou entrando hoje, com todo afinco, mudou a vida de milhões de pessoas, isso vai acontecer, vou ser uma pessoa muito feliz. Então, eu gostaria de agradecer. O último ponto é o meu pai. Há 22 anos atrás, 25, ele faleceu, e eu tenho um agradecimento ao Brasil. Minha família não tinha dinheiro quando ele faleceu. O Brasil, via Fundação CAPES, me ajudou, pagou os meus estudos, eu fiz o doutorado fora, e lá fora eu falei, em algum momento eu vou ter a chance, por essa questão de estudo, de devolver um pouco ao país. Então, eu quero agradecer ao Brasil por isso. Muito obrigado.